Bom dia, boa tarde ou boa noite. Afinal de contas, eu não sei a que horas você vai assistir a essa aula, ok? Lembrando que essa aula é a continuação do nosso conteúdo que a gente foi obrigado a pausar lá no início da quarentena. Aula de sociologia e hoje a gente vai tratar sobre o cientificismo em questão. O que é o cientificismo, o que ele representa e, em sequência, iremos perceber os impactos das chamadas revoluções burguesas, ou seja, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, no nascimento das ciências sociais e humanas, mas principalmente da sociologia. Fechado? Eu vou fechar a webcam aqui apenas para a gente seguir para o slide e dar continuidade a esse conteúdo. Bom, o cientificismo em questão. A ciência como forma privilegiada de conhecimento. Se vocês pararem para recordar, a gente meio que pincelou, ou seja, a gente meio que citou numa aula presencial a, a mudança de perspectiva que começou a ocorrer com o término da Idade Média, ou seja, com o surgimento do que a gente passou a conhecer na história como o Renascimento Cultural. Esse movimento começou a questionar os valores tanto de conhecimento quanto os valores sociais, quanto os valores religiosos propostos pelo período anterior, ou seja, a Idade Média. E o que esses sujeitos, que nós chamamos de renascentistas, estavam desejosos de construir? Nada mais, nada menos do que um conhecimento que estivesse amparado por métodos, por receitas, por caminhos, como preferirem. Caminhos ou métodos que oferecessem a possibilidade de verificação e, através dessa verificação, dar credibilidade a esse conhecimento como uma verdade. É a partir dali, vocês vão ver lá na frente, final do primeiro ano, início do segundo ano, como tudo isso foi constituído. Agora eu preciso que você lembre apenas essa introdução de que o Renascimento propôs, de certa forma, a construção de um caminho para a explicação da realidade, para a explicação do que precisava ser explicado. Então, ele, de certa forma, lança as bases do que a gente vai assistir mais tarde como revolução científica, ou seja, a construção de um método seguro que bem mais tarde a gente vai chamar de método científico e que passa a ter um peso, uma validade no sentido de verdade. É a partir daí que o cientificismo, ou seja, a responsabilização da ciência como conhecimento seguro, passa a ser o norte da sociedade moderna, passa a ser o norte da sociedade moderna e avança em direção à sociedade contemporânea. Tá claro até aqui? Então vamos seguir. Bom, nesse contexto todo, a gente tem alguns eventos acontecendo. Entre eles, a Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra, que de certa forma representa o auge da expansão burguesa. Bom, quando a gente para pensar em Revolução Industrial, é preciso que a gente tenha em mente o que é em essência. O conteúdo não é Revolução Industrial, mas a gente vai precisar entender alguns aspectos, tanto dessa Revolução Industrial quanto da Revolução Francesa, para que a gente consiga
amarrar melhor o conhecimento que a gente pretende discutir, pretende desenvolver, que é o nascimento e consolidação das ciências humanas e sociais, mas principalmente a sociologia. Bom, se a gente parar para pensar, a Revolução Industrial em si modifica o processo de produção do cenário comercial daquele momento. Como assim, Theo? Bom, se antes o processo de produção se dava de meio artesanal, ou seja, de forma artesanal, e esse artesanato era produzido de uma forma muito mais lenta. Por que muito mais lenta? Porque, primeiro, o artesão dominava toda a técnica, ou seja, ele sabia todas as etapas a serem cumpridas na produção de uma determinada mercadoria, bem como ele tinha as ferramentas necessárias para a produção dessa mercadoria e tinha também a matéria-prima. Ou seja, ele não precisava de nenhum elemento externo. Ele dominava a técnica, ele tinha as ferramentas e tinha a matéria-prima. Só que quem é a classe que vem ascendendo economicamente e que tem meios de ampliar essa produção, elevar essa produção para um nível mais intenso, mais rápido, mais corrido, para gerar uma produção cada vez maior? A burguesia. Então é ela, através da acumulação de capital, que começa a fazer essas alterações dentro da sociedade que vão, óbvio, dar origem ao que a gente passou a chamar de Revolução Industrial. Até aqui, tá claro? Se não, deixa aí nos comentários, que aí eu retomo e explico melhor. Mas tem um pouquinho de paciência que a gente vai construindo esse raciocínio de uma forma linear e vai ficar muito claro para você compreender. Deixa eu passar ao próximo tópico. Bom, dentro dessa lógica, a ciência começa a assumir um papel importantíssimo dentro da construção de uma justificativa do que é a verdade, do que importa enquanto verdade, dentro dessa sociedade que está surgindo, ou seja, dentro dessa sociedade moderna. Só que a ciência, que aparece como é que eu posso colocar, como salvadora, porque ela resolve os problemas e ela oferece outros caminhos para a resolução desses problemas, ela também deixa uma questão em aberto. Ela é ética em toda a sua prática? Percebam, a ciência nasce com um princípio de que nós, seres humanos, sejamos capazes de dominar a natureza e usá-la a nosso serviço. Óbvio que no princípio em que ela surge enquanto área de conhecimento, esse domínio da natureza para aqueles primeiros pensadores, para aqueles primeiros filósofos que participaram ali da chamada Revolução Científica, esse domínio não seria tão nocivo à natureza como a gente tem consciência de que hoje é. A gente não imaginou, por exemplo, ou pelo menos esses homens não imaginaram, que o domínio dessa técnica, o domínio desse conhecimento, que é o conhecimento científico, geraria, por exemplo, a capacidade humana de se destruir em massa, com bombas nucleares, com armamento de destruição em massa, com inúmeras tecnologias que matam de forma quase imediata, bem como outras tantas necessidades que nós fomos construindo ao longo do avanço das sociedades e que vêm destruindo essa natureza na medida em que exploram. Então, quando a gente para olhar para o conhecimento científico e se coloca essa pergunta de que se esse conhecimento científico é ético, há aí uma grande possibilidade de encontrarmos diversos argumentos respaldando, ou seja, dizendo de forma legítima que não,
esse conhecimento em seus muitos exemplos práticos, ele não é ético. Tranquilo até aqui? Podemos avançar? Então vamos. Eu vou fechar a webcam aqui para a gente continuar. Bom, nesse contexto, a gente tem as revoluções do século XVIII e XIX e o surgimento da sociologia. Bom, o primeiro tópico aponta na seguinte situação: a concretização do pensamento científico e tecnológico próprio do impulso renascentista. Como eu havia explicado anteriormente, esse pensamento científico, o desejo de construção desse pensamento, surge lá atrás com os movimentos renascentistas. Mas ele vem mesmo, de fato, se consolidar a partir do século XVIII e século XIX. Bom, o crescimento do capitalismo dentro do sistema absolutista das práticas, aqui faltou um acento, das práticas mercantilistas, e aqui o intervencionismo estatal tornou-se um entrave para a expansão. A expansão de quê? A expansão da burguesia. A expansão da burguesia enquanto classe social. Por quê? O Estado absolutista se tornou um impasse, um limitador, como a gente pode observar dentro dessa lógica. Porque ele tinha como política, como forma de se portar, a cobrança abusiva de impostos, a limitação, por exemplo, do acesso dessa burguesia ao poder político. E aí tudo isso representavam entraves que a burguesia não conseguia consolidar o capitalismo como um modo de produção, um meio de organizar a economia por conta desses entraves. E aí isso passou a se tornar, na medida em que isso avançava, um grande problema. Vamos para o próximo tópico? Bom, a Revolução Intelectual Iluminista foi parte integrante das transformações que tinham como pano de fundo a Revolução Industrial. E aqui, a Revolução Francesa representou uma ruptura estrutural com o antigo regime. Theo, como assim? Bom, primeiro ponto. Lembra que eu falei que o cientificismo, ou seja, o conceito de ciência estava em alta e que ele tinha um impacto muito grande naquele cenário? Bom, essa ciência passou a respaldar, passou a incentivar a ideia de que quanto mais conhecimento, mais progresso. Então, a ideia de conhecimento ficou atrelada à ideia de progresso. Então, essa ideia que é formulada por esse movimento intelectual, que a gente chama de iluminismo, foi, de certa forma, abraçado pela Revolução Industrial. E a prova mais determinante disso é que exatamente através desse conhecimento científico, as transformações estruturais, ou seja, com a criação das diversas máquinas que foram utilizadas no processo de implementação da Revolução Industrial, são todas elas fruto de quê? Do conhecimento humano. Fruto da capacidade humana de manipular máquinas para trabalhar, ou pelo menos facilitar o trabalho humano. Bom, paralelo a isso, enquanto a gente está assistindo o desenrolar da Revolução Industrial, um pouco tempo depois, algumas décadas depois, a gente tem uma outra revolução que vai mudar não a estrutura da produção mundial, como a Revolução Industrial fez, mas vai mudar o imaginário da sociedade, primeiro francesa, depois europeia e, por fim, mundial, que é a Revolução Francesa. Por que a Revolução Francesa é tão impactante? Primeiro porque ela rompe com o chamado Antigo Regime. Que antigo regime é esse? O Antigo Regime era uma forma de organização social em que
a sociedade estava dividida em estados. Nós temos o primeiro estado, representado pela igreja, o segundo estado representado pela nobreza e o terceiro estado representado pelo povo. Quando a gente pensa em povo, a gente está falando aí da burguesia, a alta, a média e a baixa burguesia e o povo, de um modo geral, o povão. Tá claro até aqui? Então, vamos avançar. Bom, a Revolução Industrial. A energia mecânica, as máquinas e as fábricas no processo de produção das mercadorias. Bom, como eu havia dito, a implementação, ou seja, a introdução dessas novas tecnologias começaram a gerar uma dinâmica muito maior na produção. E o que antes levava um tempo relativamente grande para ficar pronto enquanto produção, passa agora a ser produzido num curto espaço de tempo. E o que isso, de certa forma, representa? Representa a possibilidade do aumento do lucro de quem é o proprietário dessas fábricas. Então a gente tem agora um aumento da produção e com isso um consequente aumento dos lucros de quem é proprietário dessas fábricas, ou seja, o burguês. Dentro dessa lógica a gente tem a primeira revolução industrial de 1760 a 1850 como a chamada era do carvão e do ferro. Por quê? Porque muitas das implementações, muitas das tecnologias que foram introduzidas nesse cenário são a utilização do carvão e para, por exemplo, as máquinas a vapor e a utilização do ferro na produção das máquinas, na produção das próprias locomotivas que irão escoar a produção dessa revolução industrial. O interessante é que essa revolução e a implementação, o uso dessas tecnologias, elas vão chegando aos países centrais ali da Europa em momentos distintos. A gente tem na Inglaterra em 1760, na Bélgica em 1821 e França apenas em 1823, quando o capitalismo concorrencial e o Estado se tornou liberal. Eis aqui um ponto importantíssimo para a gente discutir. Por que importantíssimo para a gente discutir? Quando o Estado se tornou liberal. O que é um Estado liberal? Lembra aí? Vocês estudaram isso no ano passado. Vocês estudaram isso quando a gente estava lá no final do livro do 9º ano, a gente discutiu o liberalismo político e o liberalismo econômico. O que é esse liberalismo? Bom, primeiro a gente precisa só ter uma ideia da etimologia da palavra, ou seja, da origem da palavra, o que ela representa. Liberalismo tem a ver com liberdade. E um Estado liberal é aquele Estado que não intervém na economia. Ou seja, ele respeita a economia como uma instituição, como uma força autônoma e ela própria, a economia, passa a estabelecer as suas regras e a seguir essas próprias regras. Então, o que é que ele está oferecendo? Liberdade de comércio. A quem isso interessa? Isso interessa principalmente aos proprietários de fábricas. E esses proprietários de fábricas quem vão poder contratar, vão poder produzir, vão poder vender, vão comercializar e automaticamente vão gerar riquezas. Nesse contexto de implementação dessas fábricas, de um Estado liberal, de uma economia liberal, a gente vai ter a consolidação de duas classes sociais. A chamada classe burguesa, que é representada pelos proprietários dos meios de produção, ou seja, aquelas pessoas que têm as ferramentas, que são donos das fábricas e que possuem os meios necessários
para a produção da mercadoria, ou seja, tem a fábrica, tem as ferramentas e tem a matéria-prima. E os proletariados. O que são proletariados? Proletariados são, como o nome já diz, aqueles que não têm nada a não ser sua prole, ou seja, seus filhos, para substituí-los no mercado de trabalho quando esses morrerem. Quem são os proletariados trocando em miúdos? São os trabalhadores, que, como eles não têm nem as ferramentas, nem a matéria-prima, nem os meios para produzir mercadoria, resta para eles apenas a força de trabalho. E aí eles vendem essa força de trabalho em troca de um salário. Então, o proletário trabalha para quem? Para o burguês. Tá claro até aqui? Bom, como eu havia dito lá no começo, a Inglaterra está passando por um momento, a Europa de um modo geral, mas a gente parte da Inglaterra. A Inglaterra está passando por um movimento que tem afetado toda a sociedade de um modo geral. A gente tem no campo, vai estar no slide à frente, mas eu vou mencionar agora para contextualizar. A gente tem no campo, primeiro, um movimento chamado de movimento de cercamento. Esse movimento nada mais é do que um movimento fruto do momento em que a terra, que antes não podia ser vendida, ela só poderia ser doada ou herdada. A terra não era mercadoria. E, como ela não era mercadoria, ela era o principal elemento de poder. Por quê? Porque só quem possuía a terra era a nobreza. E a burguesia, por mais dinheiro que tivesse, ela não poderia comprar terra, porque a terra nunca estava à venda. Então, ela, por consequência, não tinha poder. No momento em que a terra passa a ser vendida, a burguesia começa, de certa forma, a adquirir terras. E aí, no campo, ocorre uma espécie de, se a gente fosse atualizar o termo, uma espécie de grilagem, mas eu não vou atualizar o termo para não cometer anacronismo, avaliar um ponto da história com o olhar de hoje. Então, eu vou usar o termo específico do contexto, que é a palavra cercamento, onde pequenos camponeses eram expulsos de suas terras e essas terras eram anexadas às grandes propriedades que ali já existiam. Para onde iam essas pessoas? Para onde vocês imaginam que iriam essas pessoas à medida que fossem sendo expulsas de sua terra? Natural que fossem para os grandes centros, para a metrópole. Em busca de quê? Em busca de condições melhores de vida. E é exatamente esse êxodo rural, esse deslocamento do campo para o grande centro em busca de melhores condições de vida, que vão, de certa forma, ampliar de forma gigantesca a disponibilidade de mão de obra barata e desqualificada. E era exatamente o que os burgueses, donos de fábricas, desejavam. Então, eles poderiam pagar salários aviltantes, salários indignos, salários muito baixos. E, além desses salários muito baixos, pagavam salários ainda menores para mulheres e crianças. Para vocês terem ideia do absurdo que era, as cargas horárias de trabalho chegavam a 14, 16 horas de trabalho. Ou seja, você passava 16 horas de trabalho, trabalhando numa fábrica. E vamos supor que se você estivesse cansado, sofresse um acidente de trabalho porque cochilou em algum momento e perdesse um braço, você só sobreviveria se tivesse uma família para te manter, para te sustentar. Porque caso você não tivesse ninguém, você morreria, já que não existia aposentadoria, não existiam nenhum dos direitos trabalhistas que a gente conhece hoje na contemporaneidade. Tá claro até aqui? Tranquilo?
Se tiver alguma dúvida até aqui, põe aí nos comentários, que assim que eu ler esses comentários eu tiro sua dúvida. Se não, vamos adiante para os próximos tópicos. Bom, como eu já falei aqui, surgimento da sociedade de classe, burguesia versus operariado, e o êxodo rural, como o deslocamento das pessoas do campo para trabalhar nas cidades em busca de melhores condições de vida. Mas também falei sobre a jornada de trabalho e como essas melhores condições de vida acabaram não acontecendo. Vamos adiante para pensarmos o crescimento desordenado dessas cidades, o desemprego, a destruição do ecossistema e todos os problemas sociais possíveis. Gente, imagina a cidade de Londres recebendo esse boom de gente, esse boom de trabalhadores que nem todos eram assimilados, ou seja, nem todos eram contratados para trabalhar nas fábricas, então muitos deles ficavam perambulando pela rua, sem meios para sobreviver, e restava óbvio que qualquer pessoa passando por necessidades extremas, como fome, como miséria, vai fazer, roubar, praticar certos atos de violência. Então, Londres, naquele contexto, vai se tornando literalmente um caldeirão, vai se tornando um caldeirão prestes a explodir. E aí as pessoas começam a reivindicar melhores condições de trabalho. As pessoas começam a participar de movimentos que vão surgindo aqui e ali, na tentativa de pressionar essa classe burguesa para oferecer melhores condições de trabalho. Mas só que esses movimentos, eles não se resumem apenas a movimentos pacíficos, não, pouquíssimos eram pacíficos. As pessoas estavam com fome, as pessoas estavam passando as mais torpes, as mais difíceis necessidades. Então ninguém tem paciência ou racionalidade para agir de forma tranquila num momento como esse. Um dos eventos marcantes daquele contexto é o ludismo. Porque o ludismo é um movimento que precisa ser mencionado, porque até aquele momento as pessoas acreditavam que a implementação de máquinas na produção industrial era uma das grandes responsáveis, quiçá a principal, pela ausência de empregos. Na cabeça deles, no pensamento deles, as máquinas estavam substituindo a mão de obra humana. Então, qual a melhor forma de resolver esse problema? Quebrando as máquinas. E aí reza a lenda que um movimento iniciado por um sujeito chamado Lud começou a destruir essas máquinas. Há quem diga que essa é uma personagem fantasiosa, que ele nunca existiu. Há outros relatos de que existiu e que de fato começou esse movimento de quebra-quebra das máquinas na tentativa de voltar a gerar emprego para as pessoas. Dúvidas até aqui? Não? Então, vamos para o próximo tópico. Como eu falei aqui, Ned Ludd. Bom, em 1838, galera, o povo se organiza e escreve um documento chamado a Carta do Povo. E esse documento ele é encaminhado ao parlamento inglês, tentando encontrar um meio de diálogo, pedindo ao parlamento que intervenha nesse processo para gerar direitos para os trabalhadores. O que o povo recebe como resposta a essa carta, a Carta do Povo, é uma tremenda repressão policial. Ou seja, o Estado, ele dá como retorno, dá como resposta a essas angústias do povo violência. Então, o povo é agredido, o povo é isolado dentro dessa lógica de que ele está sozinho. Fica claro que ele está sozinho. E aí começam a surgir as trade unions, ou seja, uma espécie de associações que se tornavam responsáveis por, vamos dizer, ajudar ou dar assistência
para os associados que sofressem acidentes no trabalho. A partir dessas trades unions, começam a surgir o que a gente conhece hoje por sindicatos, ou seja, organizações de trabalhadores que irão fazer frente aos donos de fábricas, reivindicando melhores condições de trabalho para os seus associados. Tranquilo? É nesse contexto que começam a surgir os primeiros movimentos mais organizados. Por quê? Porque agora tem uma liderança, ou seja, tem uma pauta, tem uma ideia a ser seguida, e esses movimentos começam a funcionar de uma forma mais interessante. Vamos para o próximo tópico? Bom, dentro desse contexto todo, a segunda revolução industrial, ou revolução tecnológica, teve início na primeira metade do século XIX e foi marcada pela internacionalização do processo industrial, 1870, 1890. Ou seja, como a gente não tinha, como é que eu posso colocar, como a gente não tinha mais um nível ou a quantidade de consumidores que dessem conta de consumir tudo que estava sendo produzido pela pelo movimento fruto da Revolução Industrial, era preciso internacionalizar esse comércio. Era preciso encontrar outros espaços que pudessem acolher ou dar conta de consumir toda a oferta que estava sendo gerada com o avanço tecnológico naquele contexto. E aí a necessidade de sair das fronteiras inglesas, sair dos limites da Europa Central. Vamos adiante. Bom, nesse contexto também estão as organizações de cartéis. O que é a organização de cartéis? Os cartéis, de certa forma, se vocês pararem para pesquisar, eles existem ainda até hoje. O que a gente poderia dizer, por exemplo, como monopólios. Exemplo. É muito comum que você tenha aqui, vamos supor, uma determinada loja de um setor. Vou pensar um setor aleatório aqui. Vai lá, um posto de gasolina. E aí, um dono de posto de gasolina liga para o outro, que liga para o outro, que liga para o outro, que liga para o outro. Todos conversam entre si. E aí dizem, olha, a gasolina tá, vamos supor, não sei quanto é que tá a gasolina agora, mas vamos supor R$ 5. E aí eles dizem, olha, vamos subir a gasolina para 7. Percebam, 7 é um valor absurdo, eu já estou colocando lá em cima para vocês entenderem um exemplo. Aí um diz, beleza, eu vou subir para 7. Mas eu só subo para 7 se todo mundo topar subir para 7. Aí eles decidem e todos concordam em subir para 7. Por quê? Porque para eles vai ser muito vantajoso financeiramente. Então todo mundo determina, a partir de hoje, gasolina R$ 7 o litro. Bom, subiram. Quando você, consumidor, chega lá no posto e vê a gasolina de 7, você vai dizer, não vou abastecer, é um absurdo. Só que você precisa da gasolina. E vai chegar um momento em que a sua gasolina vai acabar e aí você vai precisar de qualquer sorte abastecer. E aí automaticamente, como você já está sem gasolina, você não vai se deslocar para a cidade vizinha para abastecer. Então automaticamente você aceita pagar aquele valor. Por sorte, hoje existem leis que proíbem os cartéis. Prática de cartel é crime. Mas naquela época não haviam essas leis para proteger as pessoas. Então era muito comum, por exemplo, a criação de cartéis em que serviam, por exemplo, para pagar salários mais baixos para os trabalhadores. Serviam, por exemplo, para comprar matéria-prima mais barata e produzir o produto mais barato e vendê-lo mais caro. Por quê? Porque todo o mercado alinhava os preços. Então, esses movimentos de cartéis começam a surgir ali na Revolução Industrial. Deixa eu voltar, desligar aqui a webcam para a gente avançar. Bom, a concentração de capitais tornou-se uma tendência da segunda fase da Revolução.
caracterizado como capitalismo monopolista. Ou seja, o que é que esse contexto está nos afirmando? Que esses sujeitos passaram a ter um acúmulo tão grande de dinheiro, tão grande, tão grande, tão grande, que eles começaram a concentrar esse dinheiro a partir desses monopólios, a partir desse capitalismo monopolista. Logo, as aplicações crescentes no setor produtivo industrial exigiam financiamentos cada vez maiores, o que proporcionou a expansão dos bancos. Percebam que coisa interessante. Na medida que esses sujeitos começaram a ganhar muito dinheiro e acumular esse dinheiro, eles começaram a desejar ampliar cada vez mais esses negócios. E aí, qual era a melhor forma de conseguir dinheiro para investir nesses negócios? Pegando financiamentos através de quem? Dos bancos e pagando, de certa forma, um juro de volta para esses bancos. Então, é nesse cenário de completa expansão dos investimentos que, mesmo tendo muito dinheiro, ainda precisam recorrer ao dinheiro dos bancos. E na medida que recorrem a essa grana, esse dinheiro dos bancos, eles começam a potencializar, a ampliar o poder dos bancos que vão se consolidando como importantes engrenagens, importantes peças nessa coisa maior que é o capitalismo. Tranquilo até aqui? Beleza. Bom, como eu havia dito lá atrás, era preciso conquistar novos mercados. Era preciso ter outros mercados para expandir o comércio. E onde estavam esses mercados? Bom, a Ásia e a África aparecem em partes como solução para essa expansão, mas infelizmente não uma solução amistosa, não uma solução apenas comercial, mas uma nova opção de colonialismo, o que a gente costumeiramente chama na história de neocolonialismo, ok? Vamos lá no slide para a gente avançar e vocês terem uma dinâmica melhor para compreender essa lógica. Bom, a Ásia e a África colonizadas pelas potências europeias. Bom, quando a gente pensa em colonialismo, é natural que a gente pense ali, século XV, primeiro movimento de expansão colonial acontece em 1492, se não me engano, sou péssimo com datas, que é a descoberta da América. Bom, a partir dali, o pontapé inicial é ali, final do século XV, a Europa começa a desenvolver o que a gente chama até hoje na história de colonialismo. Nós, inclusive, enquanto país, e os países da América Latina, enquanto países, são frutos desse colonialismo europeu. Ou seja, nós fomos colonizados por metrópoles europeias. Beleza. Só que esse colonialismo ele acaba terminando ali, final do século XVIII. Quando a gente para pensar, para refletir, esse neocolonialismo, neo do grego novo, esse novo colonialismo não vai mais abarcar as Américas, não. As Américas já tinham sido roubadas, surrupiadas, exploradas no limite, no extremo. O que esse neocolonialismo vai fazer é agora dividir o território da Ásia e da África entre seus principais países. Inclusive, o livro de vocês traz um gráfico muito interessante lá na frente, quando ele mostra cada país, que parte da África e da Ásia cada país ficou. É interessante perceber que essa divisão ela dá ao país que recebeu esse território a possibilidade não apenas de comercializar com esse país, mas principalmente de explorar suas riquezas naturais.
de tornar esse país novas colônias das metrópoles europeias. Então, esse neocolonialismo vai restaurar, reiniciar o que a gente teve no colonialismo. Tranquilo até aqui? Então, vamos adiante. Bom, o objetivo do neocolonialismo era abrir mercados para investir os capitais excedentes, além de deslocar para as áreas colonizadas o excesso de população. Que excesso de população é esse? Principalmente a população desqualificada que ocupava agora os grandes centros. Ou seja, aquelas pessoas que haviam saído do campo para procurar melhores condições de vida na cidade e que enchiam a cidade, que eram marginalizados por esses centros urbanos e agora são, de certa forma, expulsas dessas metrópoles em direção ao que? A essas novas colônias. As colônias, elas poderiam ser categorizadas em 3 tipos. As chamadas colônias de enraizamento, em que os europeus constituíam a maior parte da população. As de enquadramento, em que a população europeia era mínima, cabendo à população nativa as funções de menos importância ou subalternas. E as colônias de protetorado, em que o poder exercido na região dominada era manipulado pelo colonizador. Ou seja, quando normalmente havia um poder, a metrópole europeia chegava lá, ela mantinha esse poder, essa estrutura de poder, mas ela que dava a ordem, ela que dava os rumos que essa sociedade deveria seguir, como ela deveria se portar e essa coisa toda. Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que assim que eu visualizar, eu tiro. Tranquilo? Se não, podemos seguir. Bom, vocês tiveram até agora o contexto da Revolução Industrial. Agora a gente vai avançar sobre o contexto da Revolução Francesa para que a gente consiga amarrar o espaço de construção dessas chamadas ciências humanas e sociais, e principalmente a sociologia. Então vamos nessa? Eu vou fechar aqui a webcam para vocês visualizarem o slide. Bom, a Revolução Francesa. O desenvolvimento industrial, a abolição dos privilégios feudais e o fim do absolutismo monárquico ao afirmar os princípios da igualdade jurídica, liberdade econômica e ascensão da burguesia. Primeira coisa, e importantíssimo, vocês lembram que quando ele fala sobre desenvolvimento industrial, a gente já está falando dos eventos que foram frutos do que começou lá na Inglaterra com a Revolução Industrial e que chegou ali aos países centrais, principalmente Bélgica e França. Na França, 1823. Mas ainda havia na França alguns contextos pouco anteriores que estavam ali acontecendo. Que contextos eram esses? Bom, havia ali uma manutenção dos chamados privilégios feudais. Que privilégios feudais era esse? Era preciso primeiro vocês lembrarem que, num primeiro ponto, havia um governo absolutista e esse governo absolutista tinha caráter divino. Lembra quando a gente estava estudando a origem divina do poder dos reis? Então, as pessoas, os súditos, eram levados a acreditar que o rei tinha o dever de governar. Por quê? Porque ele foi escolhido por Deus. O rei absolutista era a representação de Deus na terra. Então, ele tinha o direito de governar. Esse era um privilégio feudal. Esse privilégio feudal dava, por exemplo,
a possibilidade de que tanto o rei quanto a nobreza não precisassem dar um prego numa barra de sabão, ou seja, não precisassem trabalhar para sobreviver, já que sobreviviam do trabalho de quem? Dos burgueses e dos outros, de todos os outros cidadãos, de todos os outros súditos, na verdade, não é nem cidadão. Bom, nesse contexto ainda havia a igreja. Lembra que eu falei lá atrás que o modelo do antigo regime era uma estrutura chamada de dividida em três estados: clero, nobreza em segundo e o povo, a burguesia no terceiro estado. Pois é, o primeiro estado, que era formado pelo clero, o segundo estado, que era formado pela nobreza, esses dois grupos sociais não trabalhavam. Esses dois grupos sociais viviam da arrecadação de impostos, da doação de dinheiro, no caso para a igreja normalmente, e da cobrança de diversas tarifas dentro do território. Então, eles não trabalhavam. Nessa lógica, a burguesia, que desejava imensamente ter poder político, começou a ficar completamente insatisfeita. Por quê? Porque apesar de ter muito dinheiro, em algumas situações até mais do que alguns nobres, ela não tinha poder político nenhum, ela não tinha voz nenhuma. Então ela começou a questionar essas estruturas. E é exatamente esse questionamento, essa pressão do terceiro estado, principalmente da classe burguesa, que vai gerar o que a gente conhece como Revolução Francesa. E aí eu vou discorrer um pouco sobre pontos específicos para a gente concluir, porque a aula já está ficando muito mais longa do que eu tinha planejado. Tá claro até aqui? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou fechar o webcam aqui para a gente seguir os tópicos. Bom, dentro desse contexto que eu falei para vocês, a Revolução Francesa trouxe a igualdade jurídica, a liberdade econômica e a ascensão da burguesia. Lembram qual é o lema da Revolução Francesa? Igualdade, fraternidade e liberdade. Ou seja, igualdade jurídica, liberdade econômica e fraternidade, onde todos se reconhecem enquanto irmãos e podem comercializar entre si. Bom, a Revolução, até a Revolução Francesa, até o momento da Revolução Francesa, a mobilidade social só era permitida no topo das hierarquias de poder. Como assim, Theo? Não entendi. Pense o seguinte, vocês com certeza já ouviram uma expressão que foi falada, foi professada pela Igreja Católica. A Igreja Católica disse num certo momento da Idade Média: uns nascem para trabalhar, outros nascem para guerrear e outros nascem para rezar. Dentro desse contexto, ninguém poderia nascer para trabalhar e depois ir guerrear ou ir rezar. Não, cada um nascia e vivia dentro do extrato social no qual havia nascido, havia surgido. Depois de um tempo, com a ascensão da burguesia, começou a existir uma pequena mobilidade social, ou seja, quando alguém nascia numa classe e migrava, principalmente por acordos comerciais, exemplo, casamentos. Mas quem tinha a possibilidade de migrar socialmente? A alta burguesia. Quem tinha muita grana. Quem tinha muita grana poderia comprar um título de nobreza e se tornar um nobre, ou através do casamento, que era um negócio até então, se casar com a filha de um nobre em troca de um pagamento de alguns valores, e aí se tornava nobre também. Então percebam que o resto da população, na camada social que nascesse, morreria. Tranquilo? Então, esses movimentos todos começaram a ser ainda acalorados, começaram a receber um combustível extra com a circulação de panfletos, tentando inquietar a população, tentando demonstrar para a população todas as diferenças sociais que existiam e como os dois estados, o primeiro e o segundo estado, viviam muito bem às custas da vida sofrida do terceiro estado.
E de certa forma isso funcionou, como a gente vai ver aqui nos próximos tópicos. Bom, os panfletos e jornais começaram a disseminar essa ideia de que o terceiro estado precisava se rebelar, precisava se organizar. Como antecedentes, ou seja, como coisas que criaram esse contexto, a gente teve o rei Luís XVI, que assinou um contrato, um tratado comercial com a Inglaterra, em que ele venderia os vinhos franceses para a Inglaterra e compraria da Inglaterra produtos manufaturados. E óbvio que eles precisariam comprar muito mais produtos manufaturados do que a Inglaterra precisaria comprar vinho. Então, esse acordo comercial foi extremamente desproporcional para a economia francesa. Além disso, como a monarquia estava, de certa forma, perdendo é, dinheiro, não estava arrecadando o suficiente, eles começaram a inventar os mais variados tipos de tarifas internas. Então, tarifa para transitar em determinadas cidades, tarifa para comercializar em determinados pontos, tarifa para isso, tarifa para aquilo. Nesse mesmo contexto, nessa mesma confusão, esse mesmo caos que a França estava inserida naquele contexto, eles perderam as Antilhas e o Canadá, que eram colônias e que eram responsáveis pelo envio, pela produção de matéria-prima, que gerava, de certa forma, ganhos para a coroa, ganhos para a monarquia francesa. Então, quando eles perdem isso, começa a acontecer ali um colapso, não apenas político, mas principalmente econômico. E aqui cabe um parêntese. É muito comum que a gente, quando está estudando história, a gente olhe para esses movimentos revolucionários e ache interessantíssimo. Eu, por exemplo, na época de estudante, achava fantástico que as pessoas tivessem entrado numa guerra, numa revolução, defendendo conceitos como igualdade, fraternidade, liberdade. Quando a gente aprofunda os estudos, a gente descobre que, na verdade, o que movimentou essa revolução não foram ideais belíssimos de uma sociedade, foram, como é que eu posso dizer, a fome, ou seja, a falta de pão. E essa falta de pão, de certa forma, estava num parasitismo da sociedade de corte, ou seja, a monarquia e os nobres parasitavam a parasitavam a sociedade francesa com festas que duravam 20, 30 dias, com roupas caríssimas, com eventos grandiosos, enquanto o povo passava fome. Então, tudo isso gerou um nível de insatisfação popular muito grande. E aí a gente tem os movimentos revolucionários tomando corpo. O primeiro deles, o rei Luís XVI convoca uma chamada Assembleia Geral. E nessa Assembleia Geral, óbvio, ele estabeleceu que alguns outros impostos precisariam ser criados para que a coroa arrecadasse mais dinheiro. Nesse contexto, a gente vai ter uma intensificação da circulação de panfletos, uma intensificação da circulação de jornais, informando ao povo de tudo que está acontecendo. E o povo começa a ir para a rua. O povo começa a participar dessas reivindicações por outras possibilidades. E aí, os chamados sans-culottes, chamados literalmente sem calções, os pobres tomam a Bastilha. O que é interessante, a Bastilha é o centro de poder. A Bastilha é o centro de poder da França naquele contexto, ali em Paris. Por quê? Porque lá era a sede do exército, lá estavam guardadas todas as armas que municiavam o exército para manter a ordem e a estrutura social. E aí os sans-culottes invadem essa Bastilha, tomam essa Bastilha e assumem
poder, posse sobre todas as armas do exército, e aí começa a revolução. O rei cai, o rei é deposto, Luís 16 é deposto, e aí acontece a revolução. Óbvio, mais tarde essa galera vai ser degolada em praça pública, mas eu não vou me aprofundar nesses detalhes porque vocês já veem isso em história. A gente precisa direcionar para o que a gente pretende em sociologia. Nesse contexto, a gente tem a instauração das modalidades de governo posterior à monarquia absolutista que cai após a queda da Bastilha. E aí a gente vai ter a formação da República, que acaba nascendo por consenso, mas ela dura muito pouco. Logo depois a gente tem a formação do diretório, e aí esse diretório logo em seguida deposto por Napoleão, que instaura um governo e que dura até 1815. Bom, dentro dessa lógica, entre Revolução Industrial e Revolução Francesa, a gente tem algumas mudanças que afetam, de certa forma, o mundo inteiro. Que mudanças são essas? A consolidação do capitalismo industrial, ou seja, adeus feudalismo, adeus mercantilismo e adeus absolutismo. A gente tem um capitalismo mercantil, atividade comercial e o aparecimento do trabalho assalariado, ou seja, um capitalismo baseado no comércio, nessa atividade comercial, e o aparecimento de um trabalho assalariado, que antes não existia. Por quê? Porque antes o trabalho era servil. O servo recebia um pedaço de terra, trabalhava naquele pedaço de terra e pagava uma determinada taxa para o proprietário da terra. Depois a gente tem o capitalismo industrial e o predomínio da atividade fabril, decorrentes das grandes inovações tecnológicas do século XVIII e XIX. Por fim, a gente tem o capitalismo financeiro, a partir do século XIX, o controle da economia pelas instituições financeiras, os bancos, e a formação de monopólios e o enfraquecimento da livre concorrência, que é, de certa forma, o que vai criar o contexto social, político e econômico que vai adentrar o século XX, ou seja, o século passado. É esse o cenário, é esse o contexto. E aí vocês devem estar se perguntando, sim, então, você nos deu um panorama sobre a Revolução Industrial e Revolução Francesa. O que tudo isso tem a ver com o surgimento das ciências sociais? O que tudo isso tem a ver com o surgimento das ciências humanas? Simples, ou talvez nem tão simples, mas pelo menos explicável. É dentro desse contexto que começam a surgir ciências como a economia, a história, a psicologia, a antropologia, a sociologia, a ciência política. Por que essas ciências começam a surgir dentro desse contexto social específico? Porque elas nascem da necessidade de explicar todas essas transformações sociais que estão acontecendo nesse contexto, nesse momento histórico. Elas nascem exatamente dessa angústia de querer conhecer, ou querer pelo menos entender o que está acontecendo. Óbvio que cada uma dessas ciências que eu citei vai usar um método, vai buscar entender um determinado contexto específico dentro da sociedade. Por isso, agora eu vou me deter de forma breve ao que a sociologia vai estudar. É ela, a sociologia, como o próprio nome já diz, sociologia, estudo da sociedade, que vai tentar compreender dentro dos elementos que formam uma sociedade, por que determinadas sociedades se portam, se comportam da forma como se comportam. E de que forma a sociologia vai estudar essas características sociais? A partir do que forma a sociedade, os movimentos sociais, os conflitos de classe, as violências legítimas, ou seja, a violência praticada pelo Estado, as outras formas de violência, a religião, a cultura, a política, são todas essas áreas de investigação da sociologia.
E por que o conhecimento sociológico é importante? Porque sem compreendermos o papel que cada um desses elementos, cada uma dessas engrenagens tem na estrutura maior que é a sociedade, a gente não tem meios para construir uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais harmoniosa, uma sociedade mais justa. É exatamente a posse desse conhecimento que nos oferece a possibilidade de, conhecendo as estruturas sociais, reivindicar caminhos possíveis para a construção de uma melhor sociedade. E é exatamente nesse contexto de crise, nesse contexto de caos, que a sociologia surge. É interessante que quando ela surge, há, óbvio, quem ajudou na construção dela. E aí eu vou deixar apenas 4 nomes, porque a gente vai vê-los daqui para frente, que são chamados clássicos da sociologia, que são Augusto Comte, o pai do positivismo, Emile Durkheim, que também é positivista, Karl Marx, que é o criador do método histórico dialético, o materialismo histórico dialético, e Max Weber. Ou seja, esses 4 nomes, esses 4 homens são, sem sombra de dúvidas, responsáveis pela construção inicial dos pilares da sociedade, ou da sociologia, me perdoe. Então, eles vão colaborar com os primeiros estudos sociológicos. Cabe aqui uma ressalva para finalizarmos, que, diferente das ciências naturais, que nos permitem a experimentação para a produção do conhecimento, a sociologia, como uma ciência humana, ela não tem a possibilidade de repetir eventos sociais para testá-los ou para estudá-los. Ela precisa estudar os eventos sociais na medida em que eles vão acontecendo. E, óbvio, identificar características desses eventos sociais que se repetem em outros eventos sociais. E aí, lá no início da sociologia, uma das bandeiras defendidas, principalmente pelos 2 primeiros nomes que eu citei, Augusto Comte e Emile Durkheim, era a ideia de que a sociologia precisava ser neutra. Neutra no sentido de imparcialidade. Mas na medida em que a gente avança na produção do conhecimento sociológico, a gente vai perceber que essa parcialidade ela não é tão possível assim, porque quer queira, quer não, quando um pesquisador escolhe um objeto de estudo, ele automaticamente está fazendo uma escolha. E se ele fez aquela determinada escolha, ele o fez por inclinações pessoais. E óbvio que o estudo será o mais ético possível se o pesquisador for ético, mas é impossível realizá-lo sem o uso, de certa forma, de suas próprias referências pessoais, das inquietações que geraram a pesquisa. Isso gerou uma discussão bem grande, mas hoje ela, de certa forma, já foi superada. E está aí posto o valor e a importância da sociologia para compreendermos as sociedades ao longo desse tempo. Ok? Se houver qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu respondo assim que ler. Se não, a gente se encontra na próxima aula. E eu espero que vocês aproveitem bastante essa aula. Ok? Forte abraço. Estou morrendo de saudade de vocês. E vamos pedir, vamos rezar, vamos orar para que isso acabe logo. Essa quarentena acabe logo e a gente possa voltar para a sala de aula e acabar produzindo o que a gente sempre produziu, que foram aulas leves, divertidas e recheadas de conteúdos importantes. Abraço, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.